Bem-vindas, Diamonds, ao Audio News, esse podcast do coração que eu planejei há um tempo atrás, mas não consegui tirar ele do papel, mas tudo acontece no seu tempo certo. Então, qual que é o objetivo desse podcast? A gente discutir aqui com convidados temas relacionados à fonoaudiologia, à audiologia, que é mais a minha área específica, empreendedorismo, relações, tudo o que importa para a gente se desenvolver como profissional. Hoje eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. A gente vai falar sobre pediatria, sobre audiologia, sobre TDAH. Vai ser uma conversa muito legal. Então fica aqui com a gente nesse podcast. Queria apresentar a minha primeira convidada, uma amiga muito querida, especial para mim, que é a doutora Tatiane Picelli. A Tati é audiologista, é especialista em audiologia pediátrica, em processamento auditivo também. A gente divide, inclusive, algumas disciplinas juntas, né, no PAC Class, que é o meu grupo de estudos. Ela sempre está comigo no Dominando PAC, que é um curso também mais para iniciante ou para quem quer se atualizar no processamento auditivo. E também estou aqui com uma convidada muito ilustre, a doutora Érica Moraes, que é pediatra do desenvolvimento, é professora universitária, se formou pela USP, uma grande médica. Queria muito te agradecer, tá, doutora Érica, por ter vindo participar aqui do nosso primeiro podcast. Vamos lá começar com as perguntas? Vamos? Doutora Érica, você poderia falar um pouco sobre o que é a pediatria do desenvolvimento, para a gente fazer essa distinção da pediatria clínica para a pediatria do desenvolvimento? Claro, é uma área de atuação nova no Brasil. Então, fora do Brasil, a pediatria do desenvolvimento já existe há muito tempo. No Brasil, há alguns anos, né? São poucos lugares que têm essa formação. Eu fiz a minha pelo HC, pela USP. E a ideia, quando a gente se forma como pediatra geral, é a gente ter um cuidado integral com a saúde da criança, tanto na promoção de saúde quanto no cuidado com doenças. Mas hoje a graduação e a residência ela ainda são mais voltadas para o cuidado com as doenças, né? Diagnóstico, investigação, a terapêutica. A pediatria do desenvolvimento ela traz um olhar maior para o desenvolvimento da criança, tanto o normal quanto o alterado, no sentido não só da gente identificar o que está alterado e indicar terapia, indicar tratamento, mas a gente conseguir promover um desenvolvimento melhor para as crianças. Então, desde o início, observar detalhes que ajudariam num desenvolvimento saudável antes, né, de ter a doença em si, e quando ela existe, a gente conseguir também orientar isso. Então, um olhar bem mais detalhado, e ele conta muito com o olhar da equipe multi, que é uma coisa que eu não vi tanto durante a residência de pediatria geral, e vi mais na especialização, que a gente, além da parte de pediatria, neurologia infantil, psiquiatria infantil, a gente passava em muitos ambulatórios multidisciplinares. Então, ter o olhar da fono, da psico, da terapia ocupacional, da físio, agrega muito na nossa formação, um olhar bem diferente do médico. Muito importante isso, entenderam, Diamonds? A gente ter realmente esse contato, a equipe multi, por causa do paciente. Discutir os casos de igual para igual, porque as equipes se somam. Exato. Com certeza. Doutora Érica, como pediatra do desenvolvimento, pode auxiliar no diagnóstico do TDAH e de outras patologias? Como que seria assim, um olhar mais diferenciado dessa especialidade? Geralmente, assim, a consulta da pediatria do desenvolvimento, a gente olha o contexto inteiro, né? Geralmente eu começo as consultas de desenvolvimento perguntando do casal. E aí, como é que vocês se conheceram? Foi planejado? Não foi? Como é que foi a gestação? Porque a gente sabe que a criança começa o desenvolvimento dentro da barriga, né? Não é depois que nasce. Então, saber se esse casal tinha uma relação estável ou não, se eles queriam ter a criança ou não, e se não queriam, se depois foi aceito, se não foi, se a gestação teve alguma intercorrência, se teve, eventualmente, uma depressão pós-parto, alguma coisa. Então, ainda que seja uma criança já um pouco mais velha, eu olho desde o início, porque, principalmente quando a gente pensa em TEA, TDAH e outras tensões de desenvolvimento, faz muito sentido a gente conhecer como é que essa criança foi ao longo do trajeto, não só agora, porque de repente essa criança está desatenta e agitada hoje, um momento específico, mas ela não era assim. Então a gente olhar todo o contexto, todo o caminho faz muita diferença.
Não sei se foi essa exatamente a pergunta, sim. mas... É realmente assim, o ponto de diferenciação, né? Como que você sabe assim, esse paciente está indo mais para um diagnóstico de TDAH do que um TEA, do que uma dislexia, né? Porque a gente sabe que são diagnósticos assim... Não tem um teste específico. Eu tenho um teste para falar que o paciente é TDAH, como a gente faz no processamento auditivo, a gente tem avaliações específicas. Para chegar naquele diagnóstico, né? Todo um olhar diferencial. Por exemplo, a gente, acho que ao longo da nossa conversa aí, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão do TPAC e do TDAH, né? Então, como chegar num diagnóstico no outro, porque na maioria das vezes eles coexistem, né? Mas como assim o pediatra do desenvolvimento pode chegar de fato naquele diagnóstico e por tudo que a gente vem conversando também, a Érica é pediatra da Letícia. Quem é aluna do PACLES, principalmente, que é o lugar em que eu acabo dando mais aulas dentro dos cursos da empresa da mãe, já conhece, porque a Letícia acho que é o mascote, né, do PACLES. Ela tá sempre, eu tô dando aula, de repente surge mamãe. Mas, enfim, a Érica é pediatra da minha filha e minha amiga de longa data também. Mas a gente entender ali como, fazendo assim, né, juntando assim, como um adendo. Então, como chegar naquilo e o quanto é importante a gente ter esse olhar desde pequeno, que a Érica comentou aqui, né? Então, como isso vai ajudar a gente naquele diagnóstico de exclusão, né? Como a criança consegue ser bem diagnosticada e o papel do pediatra do desenvolvimento, que leva muito em consideração as questões familiares, porque às vezes a gente chega, né, para fazer, quem dá o diagnóstico de um TDAH, de um TEA, acaba sendo o neurologista, né, mas que às vezes não tem esse olhar tão global, amplo do paciente e dos seus familiares, né, porque a gente está falando de um diagnóstico que vai mudar aí a vida de uma família toda. Exato. Então, você consegue falar um pouquinho, Érica? Com certeza. Sobre, assim, quais são os fatores que você leva um pouco mais em consideração na hora de fechar, de repente, um diagnóstico, não sei, de um TDAH? Qual a diferença do olhar do neurologista pro pediatra do desenvolvimento para fechar um diagnóstico desse, assim? Com certeza, com certeza. Eu comentei nesse início, primeiro, que o contexto todo da criança é muito importante. A gente entender como é que é o desenvolvimento dela ao longo do tempo, né? E não só ali num momento específico. A gente entender se existem outras questões que justificariam, né? Enfim, esse distúrbio de desenvolvimento ou esse atraso, dependendo do que for. Se a criança dorme bem, porque sono é uma coisa fundamental. Então, às vezes, a criança está desatenta e agitada porque ela não está dormindo direito, né? Então, ver se tem alguma queixa em relação ao sono, a roncos, bruxismo, enfim, coisas que possam dar um alerta aí pra gente de que esse sono não tá legal, que ele pode ser um sono em quantidade, mas não ter uma qualidade boa, né? E aí ter também a ajuda do fono, do otorrino nessas questões. Se essa criança ouve bem, se ela enxerga bem, porque para a gente se desenvolver bem, a gente depende das nossas funções básicas também. Então, se a gente não ouve bem, não enxerga bem, se o ferro está baixo, o B12 está baixo, o tireoide não funciona, né? Enfim, ver toda essa parte global também da criança é importante. E o contexto. Às vezes, essa criança está super agitada, os pais acabaram de se divorciar e não conversaram com ela, por exemplo. Então, ver se isso é uma coisa pontual, se tem um motivo externo, se isso é uma coisa ao longo do tempo. TDAH e TEA, principalmente, eu costumo dizer que eles são jeitos de ser, né? Não é só ser hiperativo e ter déficit de atenção, que constitui um TDAH. Não é só ter critérios para autismo, que faz uma criança autista. É um jeito de funcionar. Você percebe que é diferente da criança que veio pós-pandemia, por exemplo, com dificuldade na comunicação, com nível de ansiedade, às vezes com sintoma físico, mas que tem todo um contexto, um funcionamento diferente daquela criança que realmente tem um transtorno. Acho que cabe o nosso olhar clínico. Eu, pelo menos, gosto de ter na consulta uma conversa primeiro com a família, para entender o contexto deles,
ter um dia só com a criança e é para brincar mesmo, assim, se jogar no chão, ver como é que aquela criança brinca, o que ela traz, né? Como é que é a comunicação dela. Ela fala com os pais durante a consulta, não fala, mostra as coisas, divide, ela cria, ela faz proposta, ela é mais passiva, né? Ela tem uma brincadeira mais de fantasia, ou ela mais organiza, explora detalhes, ela é mais séria, mais sorridente, enfim, na brincadeira a gente quebra barreiras, a gente tem muito mais sobre a criança. E aí eu gosto também de conversar com todo mundo que divide ali o dia a dia com a criança, né? Não só a família, professores da escola, os profissionais, se ela já estiver em terapia, então fono, TO, psico, ter essa troca, porque eu estou vendo a família ali em um momento específico, dentro do consultório, que a gente sabe que nem sempre é o lugar que as famílias e as crianças se sentem mais à vontade. Então, ter também essa resposta de quem está ali mais vezes, né, toda semana, que já tem vínculo, faz muita diferença. Existem vários testes de triagem e diagnósticos para esses transtornos, que são muito válidos para quem sabe aplicar. Eu só peço muito cuidado, porque às vezes, assim, se a família quiser, ela pode puxar para o diagnóstico ou afastar, dependendo do que ela quer que seja, né? Exato. Então, de ter esse olhar um pouquinho mais criterioso também. Uma dúvida que me surgiu agora é quando você recebe um paciente, né, ali com possível diagnóstico de TDAH, até tudo. No caso do TDAH, que tem muito aquela coisa do TDAH já ser medicado e ter que ser medicado, como funciona dentro as medicações dentro do olhar da pediatria do desenvolvimento, e em qual momento que você acha que é necessário, de repente, ter uma parceria ali com o neurologista? Em relação ao TDAH, então, primeiro, excluir todas as outras causas de déficit de atenção e agitação, que são muitas, ainda mais a sociedade que a gente vive hoje, que é super crianças, imediatista, né, super que cobra, estimuladas, tudo. E que cobra aí um repertório, um rendimento alto das pessoas, né, também. Depois que eu vi tudo isso, se tiver indicado terapia, né, tipo, geralmente terapia comportamental ajuda bem, e ver o que sobra. Se a criança precisa ser medicada, se realmente, assim, ela já fez tudo, a gente viu que o sono tá bom, ela ouve bem, ela enxerga bem, tipo, não tem uma questão de ansiedade, depressão envolvida, ela fez terapia, ainda assim tem um prejuízo, e aí geralmente é escolar. Escolar é o que as pessoas mais valorizam, na verdade, porque eu acho que é a queixa mais presente. É a mais presente, né? Mas ao mesmo tempo pensar se essa criança não está conseguindo estar presente no lazer, com a família, com os amigos, isso também é prejudicial. Mas socialmente o que mais se valoriza é o rendimento escolar. Aí sim, cabe a gente testar, se for medicamentos psicoestimulantes, Ritalina, Venvanse, enfim, pediatra do desenvolvimento prescreve. A gente encaminha para o neuro quando a gente tem uma suspeita de outra doença orgânica ou de outra lesão orgânica neurológica. Então, se esse paciente com TDAH também tem um quadro de epilepsia, ele tem algum déficit, de fato, neurológico que justifique a investigação do neuro, ele vai precisar de outras drogas, né? Tipo, esse TDAH está dentro de um outro contexto, não é só ele. Mas se for só, tipo, TDAH, enfim... Aí o pediatra do desenvolvimento dá conta tranquilo. Sim. Bem legal. Tá. Muito boa essa pergunta, Érica, porque muita gente tem essa dúvida em relação à medicação, né? É um tema meio polêmico de falar. Eu já tive alguns pacientes que eram, né, tinham assim todas as características de um TDAH, mas a família não aceitava, né? Então não fazia uso da medicação, e isso influenciava diretamente no treinamento auditivo, na parte de terapia fonoaudiológica. Para você, o que você acha sobre a questão da medicação? Eu sempre penso assim que o medicamento ele é um caminho do meio, né? Então ele não é a solução de todos os problemas. Se a criança, a medicação ajuda a focar, mas ela precisa aprender outros recursos, não é só focar e resolver, ela vai ser sempre um TDAH, é o funcionamento de ser. Então, tipo, o principal de tudo é a terapia. E é sempre um ponto de equilíbrio. Essa criança já fez tudo e ela tá com prejuízo e existe um sofrimento por conta disso. A gente sabe que os índices de ansiedade, depressão nessas crianças, né? Enfim, de prejuízo escolar também são muito altos, às vezes prejuízo social. Não deu certo... O remédio ele tem um benefício, ele não é para ser a cura, né? A única coisa que as pessoas vão se apegar. Né? Exatamente. O milagre. Ao mesmo tempo, se a gente conseguir um bom resultado com as outras coisas, não
precisa. É sempre um equilíbrio. Eu tive uma professora que ela sempre falava, olha, o remédio tem efeitos colaterais, a doença tem efeitos colaterais também. Para essa pessoa, o que tem mais efeito colateral? A própria doença está prejudicando mais ou é o remédio que vai prejudicar mais? Se a doença traz mais prejuízo, a gente já fez outras coisas, vale a pena. Não precisa ser, para sempre. Mas, às vezes, um momento, e o que eu ouço de muitos pacientes que usaram Ritalina, Venvance, e que é muito interessante, é que eles parece que descobriram um caminho novo no cérebro. Então, falar, eu não sabia que para eu prestar atenção eu fazia desse jeito. Eu usei o remédio, aprendi e agora eu consigo fazer sozinho. Parece que é um aprendizado de uma via que eles não sabiam que estava lá dentro. Então é o caminho do meio. Tem crianças que precisam, tem crianças que não. Acho que a ideia não é nem a gente usar em excesso, sem ter ali realmente a recomendação, nem dizer que nunca vou usar de jeito nenhum remédio, porque ele está ali para ajudar também. Sim. Então tem gente que precisa, tem gente que não. Acho que isso é bem individual. O que não significa que tomar remédio substitui as terapias. Muito pelo contrário. Não. Ele só vai ajudar as terapias a funcionarem melhor, né? Eu acho que é a mesma questão da depressão, da ansiedade. Sim, né? Só tomar um ansiolítico, só tomar um antidepressivo, sem você cuidar do seu emocional, aí eu acho que o negócio tende a não dar certo também. Com certeza. Entendi. Beleza, Érica, gostei muito. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem muitas fonos que têm essa dúvida, né, Tati, da questão, mas aí o paciente não está medicado, então eu não posso fazer uma terapia fonoaudiológica, então eu não posso fazer um treinamento auditivo, não posso fazer uma avaliação de PAC, mas é muito, né, relacionado ao contexto, e eu acho que o nível de exigência ali também daquele caso. Sim, e aí eu acho que cabe muito a troca, né? Tipo, de chegar na fone, e aí, deu certo? O que você acha? Não foi legal, precisa de remédio, não tá dando. Ou não, tá indo, tá fluindo a terapia, tá legal, tô conseguindo fazer. Acho que vale essa troca também. Assim. Sinalizar. E a troca, não só com os profissionais médicos, com os outros terapeutas, mas com a escola. Recentemente, eu tive uma reunião com a escola de um paciente que eu tô atendendo, e é um rapaz de 17 anos, ele faz 18 agora esse mês, e ele tem questões atencionais seríssimas, e vem com o uso de Ritalina aí já tem um tempo, mas durante a minha terapia de processamento, ele perde o foco completamente e ele apresenta um comportamento de riso, e você vê que é uma fuga, né? Então, conversei isso com a escola, eu já estava observando isso, a escola também pontuou isso para mim. O que eu fiz? Já chamei a mãe, né? Tentei contato com o psico dele, não consegui, infelizmente. Vou retomar agora, ver se eu consigo. Mas a questão é que chamei a mãe, diante da conversa com a escola, eu falei, olha, mãe, vamos voltar na neurologista, né? E rever a questão da medicação. Né? Então, olha o que papel é importante a escola, e nós trazemos, enquanto terapeutas, podemos ter, assim, sobre esse caso, e aí fala, olha, essa medicação não está rolando, né? Precisa, talvez, aumentar a dosagem, entrar com uma outra droga, né? Mudar a terapia, de repente ele ir para um padrão ouro do TDAH, que é a terapia cognitivo-comportamental, mudar o terapeuta, entender o que está acontecendo. Então, essa troca, ela aí acaba sendo fundamental, né? Muito bom. Então, vamos lá agora conversar sobre um tema meio polêmico. Também gosto de polêmicas. Vou botar tanto a Tati quanto a doutora Érica aqui na berlinda. Nós sabemos que, na fonoaudiologia, às vezes a gente tem essa dificuldade dessa troca com um médico, de conversar ali, inclusive às vezes com um pediatra clínico. Já aconteceu, e eu vejo que é muito frequente chegar para mim, às vezes, casos de crianças que não têm, nunca fizeram uma audiometria, né? Aí chega lá aos 7, 8 anos, vem fazer uma avaliação de processamento auditivo, essa criança tem uma perda auditiva. Por quê? Porque o pediatra não pediu. Então, eu sinto muito essa dificuldade dessa troca profissional ali, né? De vocês conseguirem entender um pouco mais sobre os exames auditivos, a importância, não só o processamento auditivo, mas a audiometria básica, né? Eu preciso verificar se essa criança escuta ou não, né? Então, eu vejo, assim, que tem algumas questões, assim, meio equivocadas também na hora de pedir um determinado exame, né? E fica aquela troca, e no meio temos quem? Nosso paciente ali,
que é para isso que a gente está trabalhando, né? Justamente para conseguir ajudar ao máximo esse paciente. O que você acha dessa avaliação, da avaliação audiológica? Ela acaba contribuindo para você no seu dia a dia? O que você pensa assim, quando eu peço, eu vou fazer uma solicitação de uma audiometria, de uma avaliação audiológica básica? Na sua visão, como pediatra de desenvolvimento, o que isso contribui para o diagnóstico do paciente? Nossa, acho que em tudo. Nossa, foi longa essa pergunta, né? Acho que é isso, é fundamental. Assim, você está falando de um atraso de desenvolvimento, de um transtorno de desenvolvimento, você precisa saber se as vias sensoriais desse paciente estão íntegras, né? Se ele é capaz de ouvir bem, se não tem uma otite serosa atrapalhando, se dorme bem, se enxerga bem. Então, as funções básicas, elas são essenciais, assim. E essa troca é muito importante, assim, a gente... Durante graduação, residência, especialização, a gente tem aquela formação de, na suspeita dessa doença, pede esse exame, mas muitas das vezes a gente não tem acesso a como esse exame é feito, quais são as dificuldades, né? Vocês estão vendo? Exato. Vocês estão vendo que eu falo? E é fundamental, eu lembro de ter ouvido isso de um fono durante a minha especialização, que a gente tinha muito essa troca multidisciplinar e ela é fundamental, né? Sim, no fim, a gente quer cuidar, todo mundo quer cuidar do paciente. Exato. Cada um tem um olhar, cada um tem uma parte que conhece mais que a outra, é muito legal juntar isso. E aí, um dia ele falou para mim, ele falou, olha, quando você for pedir audiometria, não especifica, pede avaliação audiológica infantil, porque daí a gente escolhe o que dá para fazer, porque nem sempre vai dar para fazer o que vocês pediram. E eu falei, então tá bom, é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Exato. Porque, Nossa, às vezes vocês pedem, vocês pedem vocal, eu não consigo fazer, e aí tem que trocar o pedido. Então, tipo, deixa a gente escolher, que a gente que sabe. Eu falei, tá bom, ótimo, perfeito. Então, essas dicas são muito boas. Ou de pedir o exame, por exemplo, pra fono, e ela fala, olha, esse paciente foi muito difícil de fazer, o comportamento estava fora do que eu estava esperando, né? Que eu estava discutindo isso com a Tati esses dias. Né? Vamos pensar em alguma outra coisa, fazer de algum outro jeito. Isso é fundamental, assim, essa troca. Então, tipo, é isso. No fim, quem tem a ganhar com essa troca é o paciente. Não precisa ficar com medo da gente. Pelo menos a minha carinha bem boazinha. Não, a Erika é boazinha. Não, mas falando um pouco da áudio infantil, né? Acho que muita gente me conhece como processamento, né? Tanto aí em norma ouvinte quanto em perda auditiva. Eu sou mais conhecida, né, pela questão do processamento auditivo. Mas o que muita gente não sabe é que eu sou, de base, audiologista infantil. Então, eu venho da áudio infantil. Então, assim, mais recentemente, agora, com o meu projeto, né, de áudio pediátrica, a gente tem visto, assim, muito a questão da importância do arroz com feijão. Então, eu vou lançar aqui neste momento, vamos lançar a campanha. Pede uma áudio. Exato. Então, assim, agora, Diamonds, hashtag pede uma áudio. Então, a gente vai fazer nos stories, nas publicações, hashtag pede uma áudio. Porque isso muda a vida de um paciente. Então, o que evita? Evita do paciente chegar lá pra gente nos 7 anos, pelo amor de Deus, avaliação de processamento auditivo, depois dos 7 anos, não se esqueçam. Mas o seguinte, aí o paciente chega pra gente lá com 7 anos, 7 anos é a idade mínima para fazer exame de processamento auditivo, mas assim, o paciente chega pra gente lá com 7 anos para fazer o PAC, e a hora que você vê, o paciente tem uma perda leve, né? Ou então, acontece... uma perda unilateral também. Uma perda no lateral. Ou perda em frequência aguda. Ou, de repente, aquele paciente chega menorzinho, nem tanto para fazer o PAC, mas chega menorzinho para a gente. Aconteceu esses dias. O paciente lá na Temprano chegou para a gente. Temprano é nosso projeto de audiologia pediátrica. Eu com o Diego Ormundo, com a Elisa Hoffman. Uma equipe super legal. Mas, assim, chegou pra gente uma menininha de 5 anos para fazer a áudio infantil. E aí, essa criança tinha um diagnóstico de autismo. Mas a gente fez o exame. Gente, paciente com perda severa. Olha paciente aí. surda.
Surda. Essa paciente não é, porque a gente tá vendo porque agora ela vai fazer aba. Não, é aparelho auditivo, né? E numa fase que ela já perdeu um período super importante de estimulação. Então, assim, a importância da gente fazer o arroz com feijão. Fonos da linguagem, pacientinha de vocês chegou para vocês lá com 1 ano e meio, 2 anos, tem atraso de fala. Pede Beleza. uma áudio, pede uma áudio, gente. Hashtag pede uma áudio. Né? Então, assim, é fundamental, né? Então, a gente às vezes pensa num exame para avaliar via central e não. A gente precisa fazer o nosso arroz com feijão, né? Mesma coisa. Às vezes o paciente chega pra gente com histórico de otite, super importante, que vem ali desde a primeira infância. E aí, por exemplo, o paciente tem ali, já teve perfuração, já colocou tubo, não adianta e chega pra gente para fazer PAC. Não dá para fazer PAC em paciente com orelha média comprometida, né? Quais outras condutas que a gente pode ter? E assim, conversar com o médico. A gente estava conversando agora sobre essa questão da importância da gente chegar para o médico e discutir. Fonoaudiólogo. Ninguém sabe mais fonoaudiologia do que você. Audiologista. É quem sabe das condutas da audiologia é você. Então, chega para o seu médico, chega para o médico do seu paciente e fala, olha, eu não vou fazer o exame de processamento nesse paciente, porque esse paciente tem comprometimento de orelha média. Mas é o paciente do doutor XY que não aceita. Não faça. O seu não de hoje, o seu posicionamento de hoje vai impactar de uma maneira enorme, gigantesca na qualidade de vida do seu paciente, né? E aí você faz um exame de processamento com um paciente com uma orelha média super comprometida, o resultado vai dar alterado, e aí você vai colocar aquele paciente em terapia, aquele paciente não vai melhorar. Por quê? Porque você não se posicionou na frente de uma conduta dessa, tá, né? Então, assim, falando de coisas polêmicas, né? Não tenham vergonha de discutir com o médico, de discutir com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional. Ninguém sabe mais das condutas relacionadas à parte fonoaudiológica daquele caso do que você, fonoaudiólogo. Com certeza. Eu vou aproveitar, se a gente tiver pediatras ouvindo. Isso é muito importante, assim, porque eu acho que o pediatra ele tem um vínculo com uma família que é único. Sim. Né? Você acompanha aquela criança desde pequenininho, tipo, você tá ali junto o tempo inteiro. O meu irmão ficou indo no médico do parto dele até, assim, uns 12 anos. A minha mais velha tem 21, quando queria sair de... Então é muito tempo acompanhando. É muito tempo, é um vínculo muito importante. Tanto que às vezes eu vejo assim, condutas de especialistas que a família me pergunta, e aí, eu faço ou não faço? Eu sigo ou eu não sigo? Então, para os pediatras, assim, sejam bem honestos. Se você não sabe, pergunta, conversa com o profissional. Porque se a gente falar, não, essa conta não é boa, a família não vai fazer. E aí a gente acaba atrapalhando, né, a terapia, o tratamento da criança. Tipo, isso é muito importante. Não precisa ter todas as respostas, porque o médico tem muito disso na formação. Eu tenho que saber tudo, tenho que responder tudo. Você não sabe? Olha, não é minha área. Vou perguntar para alguém que eu confio, vou estudar. Depois eu respondo e tá tudo bem. Né? É aquela coisa... Saber calçar as sandálias da unidade também. Não, e é super importante, porque às vezes a gente chega lá, recebe, né, o encaminhamento. 10 sessões de treinamento auditivo, no nosso caso. Né? 40 sessões, 20 sessões de terapia fonoaudiológica. E às vezes, né, num caso aí de fala, de repente, não dá nem pro começo. Né? E aquela coisa é muito engessadinha, assim, a questão falando do treinamento, porque é com que é a minha realidade, né? Mas 10 sessões de treinamento em cabiné, e você fala, olha, eu trabalho com um programa um pouco diferente, né? Eu trabalho com um programa de X sessões, porque tem sessão com a escola, tem sessão de anamnese com os pais, que é fundamental, né? A gente conversando contigo aqui, viu essa questão da conversa com a família, né? Então, para o treinamento auditivo, isso também é importante, não se esqueçam da anamnese. Mas, e aí a gente recebe aquele pedido, a família chega, mas não, o médico só pediu 10 sessões e você quer fazer 16? Mas olha, peraí, olha só. Então é difícil mesmo. Eu acho que cada um tem que
tá no seu quadrado, né? Eu acho que é muito importante a gente se respeitar como profissional. E eu falo isso como fono mesmo, né? Porque eu estava conversando nos bastidores com elas antes da gente começar. Desde a faculdade, eu já escutava meia dúzia de groselha que você não pode ir... Não, você não pode incomodar o doutor fulano de tal. Você não pode tal coisa com o doutor fulano de tal. E aí sempre, eu acredito que tem muito isso, essa sensação de um sentimento de inferioridade. Como se a gente soubesse menos, não, porque o médico falou que tem que fazer lá a avaliação de PAC com a criança cheia de otite. Então tem que fazer porque o médico mandou. Né? Então eu acho que é muito essa questão da troca, como a Tati falou, do posicionamento. Ninguém sabe mais de procedimentos audiológicos do que nós audiologistas. Coloca um médico para mascarar, gente. O que vai acontecer? Ele vai sair correndo. Até compartilhando um pedido que eu recebi de uma criança que chegou para mim com comprometimento de orelha média, um histórico de otite super importante e tal. E aí a criança chegou, vai fazer processamento. Eu falei, olha, desse jeito não dá. O médico fez uma carta dizendo que ele não via nenhum problema em fazer o exame de processamento. Não via, porque segundo a audiometria não tinha nenhum problema, mas quando você fazia a imitância desse paciente, estava alterado, uma curva C. E aí esse caso específico era de curva C. E aí não, porque eu não vejo nenhum problema de fazer o exame, né? E assim, eu falei, tudo bem, eu não vou fazer. Você não vê nenhum problema, mas eu vejo, tem literatura que falando descreve isso detalhadamente, literatura assim... Não são estudos aí com metodologia fraca, não. Handbook, guideline, sim, enfatizando aquilo, né? E aí a questão de se posicionar, de falar assim, olha, exato. Não dá, eu né? não faço. Se a Josi Cleusa quiser fazer, tudo bem. Sempre falo o seguinte, olha, converso muito com elas, assim, no Stories, Érica. E tem muito essa questão mesmo de, não, mas ele pediu e agora? Eu falo, gente, o carimbo é de vocês. A graduação é de vocês. Vocês estudaram. Vocês vão colocar o nome de vocês em xeque porque alguém pediu para você fazer alguma coisa? Sabe? Então, eu acho que ainda falta essa ponte maior de diálogo, né? Desse empoderamento, assim, eu sinto um pouco na fonoaudiologia, de que eu sou uma profissional da saúde, eu não faço parte da periferia da saúde, que eu vejo que é muito um sentimento que existe ainda, né? Mas eu acho que, assim, foi extremamente importante você estar aqui com a gente, discutindo essas questões, inclusive, para o pessoal ver que não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu vou ali, poxa, não tô com um paciente aqui, tal, não tô entendendo, deixa eu dar uma ligada pro pediatra, deixa eu conversar, vamos discutir melhor sobre esse caso, porque todo mundo sai ganhando na história. Eu vejo que o paciente sai ganhando, a profissional que está entrando em contato sai ganhando, você adquire um conhecimento novo, eu adquiro um conhecimento novo também. Então, eu acho que falta um pouco a gente falar mais sobre isso, né? Eu vejo que ainda existe muito essa trava, assim, esse medo do médico. Você nota isso no seu dia a dia? Noto isso. A gente estava comentando aqui nos bastidores. Acabei de entrar num serviço novo, uma equipe multidisciplinar, que assim que eu entrei eu percebi que as outras especialidades que eles tinham medo de mim, de certa forma. Eu chegava a conversar assim, posso falar com você? Eu falei, gente, pode, isso para trabalhar junto, né? Eu entendo que existem colegas e colegas de todas as profissões, médicos, não médicos, enfim, entendo. Todas as profissões. Mas acho que a atitude tem que começar pela gente, assim, já ouvi muitas vezes, eu sempre entro em contato com psico, fono, TO, professores dos meus pacientes, assim, quando isso é necessário, principalmente o desenvolvimento, e muitas vezes eu já ouvi, nossa, mas nenhum pediatra conversou comigo, nossa, mas nunca tive essa abertura. Ao mesmo tempo que isso teoricamente é elogio, eu fico triste, eu falo, nossa, mas por quê, né? Por que as pessoas não estão abertas a ouvir também o olhar do outro? A gente não consegue dar conta de tudo sozinho. E eu acho que é isso, no fim, é o paciente, né? Que vai se beneficiar dessa troca toda. Inclusive, às vezes, um ponto que eu vi, que o fono não viu, e eu falo, olha, mas aconteceu isso. Eu falo, não, mas no exame foi desse jeito, e a gente conseguir chegar num no melhor consenso. caminho.
Com certeza. Érica, voltando para o assunto do TDAH, você costuma... tem bastante criança, assim, com esse diagnóstico em atendimento? Tem, assim, TDAH é real, ele existe. Ele Acho que existe. existem os dois extremos, né? Quem não acredita em TDAH, não, transtorno de desenvolvimento, eles existem. Existe um diagnóstico excessivo hoje em dia, e eu acho que é muito isso, assim, porque qualquer coisa de agitação e déficit de atenção se justificar, não é TDAH. Antes da gente entender, né, as emoções dessa criança, todas as funções sensoriais, né, enfim, se ela está dormindo direito, se aconteceu alguma coisa, né, e na sociedade que a gente vive, que é extremamente imediatista, aí, é celular o tempo todo, tela o tempo todo, tudo tem que ser para ontem, você pede, o produto ele chega no mesmo dia, né, aquela coisa de esperar não existe mais, né, tudo exatamente, muito imediatista. aquela cobrança de que você tem que ser o melhor, seja na escola, seja no trabalho, então a gente é uma sociedade mais propensa a ser, tipo, intitulada TDAH. Então, a gente tem que entender, assim, se realmente o funcionamento dessa criança é um funcionamento TDAH, porque TDAH, de novo, o TDAH tá aí, é um jeito de ser, é um jeitão, assim, você fala, esse aqui tá... Esse aqui é. Exato. Esse aqui é. Exato. Ou se isso é uma consequência do estilo de vida e de todas as dificuldades que aquela criança tem no ambiente dela. Como é que tá o sono, o lazer, né, as funções básicas, como é que tem sido vistas as emoções dessa criança, porque eu já recebi, gente, criança de 1 ano e meio, 2 anos, no auge ali, tipo, da birra, e que é normal da idade, das famílias chegarem, nossa, eu acho que ele é hiperativo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a criança tem 1 ano e meio. Tipo, é isso, assim, sabe? Pelo amor de Deus. Porque às vezes as pessoas... É mais fácil resolver o problema dando diagnóstico. Às vezes é isso, é acolher a emoção, é ensinar, é ter paciência com o processo da criança, que a criança é imatura. Então, criança tem muito mais energia que a gente mesmo, sim. né? E a gente tá num momento, assim, a gente, diferente de 30 anos, né? Há 30 anos a gente não tinha acesso, então eu enxergo também que tem a questão de hoje a gente ter mais acesso a mais diagnósticos, porque a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais conhecimentos, mas também fica aquela coisa do diagnóstico da moda, né? Então, a gente passa muito por isso, assim, que eu acho que os diagnósticos da moda, no momento, acaba sendo o TEA, o TDAH e o TEPAC, né? Então, sim, a coisa tá... Eu tenho até uma aluna que ela teve uma situação, só que compartilhando com vocês, que ela parou de receber encaminhamento para fazer a avaliação de PAC, porque a médica falava que era colocar o nome de um transtorno no outro. Ah, tá, entendi. Né? Que é assim, esse paciente... não, tá escrito lá no laudo de processamento auditivo, na avaliação, que ele tem TPAC, que ele não tem TDAH. Então, assim, ela meio que invalidou a avaliação, né? Que a gente sabe que existem alguns critérios que isso muitas vezes não é respeitado, né? Por exemplo, eu e a Tati, a gente tem uma forma de pensar sobre processamento auditivo muito parecida, porque a gente passou pela mesma formação, né? A gente também tenta ter coerência naquilo que a gente está fazendo clinicamente. Segue os mesmos autores, os mesmos documentos. Segue os mesmos autores. E assim, só para te contextualizar, o processamento auditivo é um tema que ainda está, até no mundo, tem muita gente que desacredita que ele existe, né? Embora existam comprovações científicas de que existe um caminho entre a orelha e o cérebro, né? Mas também tem muita gente que desacredita, que fala, não, o problema ali está na ferramenta que você está usando. Essa ferramenta não é boa. Então, será que não é alguma dificuldade de atenção, alguma dificuldade cognitiva que está ali sobressaindo e você está escrevendo que é auditivo? E ainda para piorar a nossa situação aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de linha de processamento auditivo, que para mim é uma coisa que não existe. Tá? O processamento auditivo ele é único, só que existem muitos profissionais ainda que pararam no tempo, tem muita formação ruim ainda, com muita coisa arcaica, jurássica mesmo. As pessoas às vezes se apegam a testes e não a raciocínio clínico, então a gente está assim, num momento bastante complicado do processamento auditivo. Sim. E aí, por que as pessoas, como as pessoas elas acabam se apegando muito a testes, muito a ferramentas e não tanto ao raciocínio, a não, assim, não querem desapegar e não
assim, não abraçam as literaturas mais mais atuais. mais Existe uma atuais. resistência É, para abraçar o que é atual. muitas vezes o paciente ele acaba recebendo um diagnóstico de TEPAC quando ele não tem Quando ele não tem. um diagnóstico de processamento, de transtorno de processamento auditivo, né? E isso tem acontecido bastante, assim, É comum. é comum. Então, assim, para você, um dos testes, né, que a gente aplicava, basicamente todo mundo vinha com o exame alterado por causa daquele teste, né? E aí, mas todo mundo tem transtorno de processamento auditivo? E não é bem assim, né? Então, assim, até eu e a Maia, a gente estava conversando isso, na sua experiência, na sua clínica, o que tem sido visto? Assim, tá chegando muitos pacientes ainda com diagnóstico de transtorno de processamento auditivo? Você acha que isso deu uma amenizada? Como que é essa correlação com o TDAH? O que você tem sentido? Eu tenho recebido muito essa demanda, né, de teste de transtorno de processamento auditivo central pelas escolas, né? E aí me dá a impressão de que qualquer dificuldade de aprendizado se resume a isso. Então falta o contexto. Exato, falou tudo. Principalmente os pequenininhos, né? 4, 5 anos. Nossa, É isso. É isso, assim, você falou que muita gente não acredita em TEPAC e muita gente não acredita em TDAH, né? Então, é um outro ponto. Tem muita gente que acha que a Terra é plana, né? Então, tudo bem. Acho que a primeira coisa, assim, pra gente pensar é o que faz alguém naturalmente hiperativo e que é um pouco desatento ser funcional ou ter o transtorno é esse ponto, assim, existe um limiar de funcionalidade. Eu posso ser um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais calma, um pouco mais hiperativa, um pouco menos. Eu posso ser um pouco mais atento ou não ok, se eu sou funcional, tá tudo bem, isso não é um transtorno. O problema é quando as coisas passam a ser disfuncionais. E aí eu posso ter um TDAH que não tem TEPAC, que o processamento dele auditivo tá ok, mas ele, tipo, tem prejuízo em outros domínios, né? Eu posso ter um TEPAC que não é TDAH, que não tem o jeitão TDAH de ser, né? Enfim, aí é só ali a via processamento auditivo mesmo. Eu posso ter os dois, assim, na literatura tem muita discrepância nos números, mas a maioria gira em torno aí de 50%, que é esperado, né? Porque o TDAH ele tem mesmo, tipo, ali um prejuízo, tipo, na hora de elaborar os recursos dentro da cabeça, não só o processamento central. É isso, assim, mas ele consegue aprender. E assim, só para defender os TDAHs, também, eles têm muita coisa boa. Não é só isso. São super criativos, geralmente eles são simpáticos, enfim, também tem essa coisa boa. E eu conheço alguns artistas, inclusive, que são TDAH. Muitos, é um perfil muito artístico. Que vai pra pintura, que vai pra música. Então, é assim, a gente se adaptar conforme aquilo que a gente tem. Eu também não sou 100% normal, gente. Ninguém é, né? Acho que ninguém. De perto, ninguém não. Funciona ou não funciona? Essa é a pergunta. É um pouco disfuncional aqui em algumas questões. Pra gente voltar a essa questão, Tati, do TDAH com TEPAC, você nota, assim, muito erro de diagnóstico quando existe a associação do TDAH na avaliação de PAC? Sim. Já chegaram vários relatórios para mim para treinamento auditivo, e aí no relatório da fono, no relatório da avaliação de processamento, às vezes chega que o paciente, tal teste alterado é indício de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso tem acontecido, isso é uma coisa que não nos cabe. O exame de processamento auditivo, você não tem como dizer que ele é um exame que avalia atenção, memória, cognição. Isso é papel da avaliação neuropsicológica. Acho que tem muito erro diagnóstico por exaustão do paciente. Então, a gente pega, às vezes, aquela avaliação de processamento que você vê que a pessoa aplica todos os testes da bateria. A gente tem uma bateria, Érica, que é padrão, né? Que são os testes que foram padronizados, estudados, que é a bateria da professora Lili, da professora Eliane Xoxá. Então, esses são a maioria dos testes que a gente usa. E são muitos testes, né? Alguns avaliam a mesma habilidade auditiva. E aí, a gente pega a literatura mais atual, a gente vê que não precisa aplicar. Por exemplo, eu vou avaliar... 20 testes. Eu vou avaliar a escuta dicótica. Você escolhe um
dentro da bateria e aplica. Mas a gente ainda vem, assim, com uma coisa muito forte de alguns profissionais que vão lá e aplicam. Sei lá, tem 3 testes para avaliar a escuta dicótica, aplica 3 testes para avaliar a escuta dicótica numa mesma sessão, né? Tem gente que fala assim, às vezes quando entra em contato comigo, fala, olha, eu faço o exame em um dia, em 2 horas, ou eu faço 2 dias, 1 hora cada, é o suficiente. Nossa, mas tal fonoaudióloga faz 4 sessões de 2 horas cada. Porque daí você pega, aplica todos os testes da bateria, né? E o paciente, ou sai então exausto. você fica 3 horas avaliando a mesma coisa, o paciente sai exausto. Então, é claro que um paciente aí com possível diagnóstico de TDAH ou com diagnóstico de TDAH faz uma avaliação dessa, é claro que vai dar alterado, né? Ele tem, assim, um tempo de atenção reduzido, ou então o paciente dormiu pouco, ou então o paciente tá de saco cheio, o paciente às vezes você chega para avaliar um TOD, você não vai conseguir fazer a avaliação desse paciente. Então, acontece muito. E às vezes o que tem acontecido também é, dentre aqueles profissionais que têm uma bateria mais reduzida, o que eu tenho visto também é uma falta de atenção do avaliador, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, eu dou aula de relatório já há muitos anos, e acho que até tem aula minha de relatório dentro do Dominando PAC, que é o curso da MA e tal. Tem sim. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, quando eu estava no LIF da professora Renata Mamed, lá na USP, e eu dava essa aula de relatório, eu sempre falava assim, gente, uma das partes mais importantes do seu relatório é a parte condições de avaliação. Porque ali é um espaço para você descrever como aquele paciente se comportou durante o seu exame, né? E às vezes é aquela coisa assim, você teve que parar várias vezes para conseguir concluir um teste. Escreve aquilo. Porque daí, por exemplo, o pediatra pega aquela avaliação, a outra fonoaudióloga que vai fazer o treinamento, ela entende como aquela avaliação foi feita. Então, sim, eu percebo que tem muito relatório, muita avaliação que vem como alterada, que não é alterada, tá? É porque o comportamento daquele paciente não foi levado em consideração. Por exemplo, paciente com TDAH. O que o handbook do Music da Shermack fala? Que foi até naquela aula que a gente conversou lá na Iludicar. Que é assim, paciente com TDAH, ele precisa, que já é diagnosticado, ele precisa fazer o exame medicado e mais próximo possível do horário que foi tomada aquela medicação. Né? Estuda de manhã, não quis faltar na escola, veio para avaliação à tarde. Tá, pergunta. Sabe? Pergunta, conversa com aquela família e descreve no seu relatório. Então, você, assim, por erros pequenos, bobos, você coloca que uma avaliação está alterada, quando muitas vezes não está. São ajustes que você pode fazer, né? Ter uma orientação para pediatra. Olha, quando vocês forem pedir a avaliação de processamento, tomar alguns cuidados com o horário da medicação, o paciente dormir bem no dia anterior ao exame, e de repente, a gente tem o poder de escrever isso enquanto fonoaudiólogos. Olha, no dia da avaliação, o paciente fez o exame tal hora e fez uso da medicação no dia, não fez uso, porque isso pode influenciar o resultado do seu exame. Com certeza, na hora de diagnóstico. Essa parte é muito profunda, assim, só te contextualizando, Érica. Mas é muito isso que a gente conversou aqui. Tem esse negócio de linha, aí uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa sem fundamento, às vezes científico. E aí o exame de processamento auditivo perde uma credibilidade, porque todo mundo dá alterado, né? Então, pacientes com TDAH, a literatura coloca que existe uma alta comorbidade realmente, mas o que está alterado? Aí a gente entra para a questão do Moore, né? O Moore foi muito criticado, porque ele falou que, cara, esses testes são ruins, isso aí é uma reflexão de dificuldade de atenção, mas ele trouxe pontos muito importantes. O que é realmente auditivo e o que é atencional ali na hora daquele exame? O que é problema de linguagem? Então, um dos grandes problemas que existem hoje aqui no Brasil é isso, as pessoas não aceitarem a literatura atual, elas querem ficar fazendo avaliação de processamento auditivo, igual como era há 20 anos atrás.
Você usa os mesmos procedimentos de 20 anos atrás. Hoje, você como médica... Esperamos que não, né? Só Então, os que assim, realmente ainda são muito sabe, bons. tem coisas que... Gente, eu falo que tudo é hipótese. A gente está testando hipóteses, Sim. né? Às vezes aquela ferramenta ali, ela é muito boa em determinado momento. Lá na frente, a gente vai ver, opa, tinha erro ali naquela surgem coisas ferramenta. novas, né? Maneiras de interpretar diferentes. As coisas vão evoluindo, Vão né? evoluindo. Vão E as pessoas progredindo. ficam, né? Existe muito essa questão estrutural ainda do processamento velho aqui no Brasil, sabe? Mas Jurássico. é que eu acho que, de uma maneira geral, acho que talvez você possa comentar um pouco sobre isso na pediatria, principalmente agora, com essa área nova, que é a pediatria do desenvolvimento aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em abraçar o progresso. Com certeza, com né? certeza. É difícil, assim, aderir, estar aberto ao novo, né? Estar aberto ao novo, exato. Com certeza, assim. Tem uma frase que eu ouvi na faculdade que acho que pra mim faz muito sentido, é isso. Medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Porque uma vez a margarina da maravilhosa hoje não é mais. O ovo da vilão hoje não é mais. É a mesma coisa. Mas é aquela coisa, vamos testando a hipótese. E tanto da pediatria do desenvolvimento em si, que é muito verdade essa dificuldade que a gente tem. É lógico, o neuroinfantil ele também é capacitado a ver transtorno de desenvolvimento, psiquiatra infantil também, né? Mas a ideia é que a gente seja um profissional que trabalhe exclusivamente com isso e consiga também ter mais contato com a equipe multi. Sim. Fora do Brasil, reconhecida há muito tempo já. No Brasil, a gente ainda está lutando para que seja uma especialidade reconhecida, porque hoje a gente tem que usar o título de especialização, complementação, não de especialista, né? Muda só a terminologia, porque a gente ainda está nessa luta para isso ser reconhecido. É muito novo no Brasil ainda, até porque Brasil, há pouquíssimos anos atrás, a gente estava focando nas crianças sobreviverem à desnutrição, diarreia e coisas. Hoje, que a gente tem esse olhar um pouquinho maior, fala, tá, agora as crianças sobrevivem, como é que elas se desenvolvem, isso é muito novo na nossa história também, né? Acho que vem um pouco disso. Super, né? Sim. Estamos em uma eterna evolução. Ainda bem, né? Eu acho que o problema é a gente ficar sempre ali preso na era jurássica mesmo das coisas. Porque a gente volta lá pro princípio. Quem sai prejudicado é o paciente. Por causa do eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. E eu acho que isso é um sentimento muito egoísta. Né? Eu sempre coloco, inclusive, nas minhas aulas. Olha, gente, é isso aqui. Mas amanhã pode ser que não seja mais assim. Né? A gente realmente ter essa abertura como profissionais de saúde, que a gente está sempre buscando estudar, evoluir, para realmente garantir uma qualidade de vida para a pessoa que vem na nossa mão. Né? Então, sempre vão existir essa carroça, né? Essa dificuldade, às vezes, para o novo, de testar aquilo. Mas eu acho que é muito importante nós, como profissionais de saúde, entender também a responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente submete um paciente a um procedimento que não é mais para ser submetido, que a gente já tem fatos comprovados que aquilo ali está suscetível ao erro, né? Porque eu acho que, assim, errar é normal. A gente erra como pessoa, às vezes tem alguma coisa ali que a gente conserta rápido, mas ficar persistindo no erro, porque eu acho que o negócio tem que ser assim, tem que ser assado, é onde pega. E eu já vou emendar com a pergunta, né, para você. O que você acha em relação a diagnóstico de TDAH, de transtorno do processamento auditivo? Você observa muito erro de diagnóstico na sua prática clínica? É o que mais tem, assim, infelizmente. Acho que por uma falha, talvez, de formação também, que vem sendo corrigida, ainda bem. Hoje eu sou chamada para dar aula para os residentes, né? Mas vou dizer para vocês que a aula de TDAH e autismo durante a graduação e a residência não me lembro de ter tido, a não ser as que eu fui atrás, que eu fiz a minha iniciação toda na psiquiatria infantil. Então eu via essa parte com eles, mas não que isso estivesse no currículo, né? E aí hoje ainda bem entrou. Eu sou chamada para dar aula, então eu consigo colocar essas coisas um pouquinho mais. Mas é isso, se você não tem um conhecimento, um olhar treinado, é um pouquinho mais fácil de você pegar uma criança que está agitada, desatenta por qualquer outro motivo e em 15 minutos de consulta, que é a realidade da maioria dos planos de saúde hoje, você dá um diagnóstico e fala que é isso, porque isso tem remédio, isso tem CID. E aí é isso,
perde tempo, não entendendo o que aquela criança tem de verdade, ela ganha um rótulo, então a partir dali, é porque é TDAH, então ela é assim porque ela é TEA. Enfim, ganha muito isso. E, na verdade, acho que falta um pouco esse olhar mais cuidadoso de a gente não precisa necessariamente ter um diagnóstico de imediato para propor um tratamento. Então, se essa criança ela tem dificuldade na audição, tem dificuldade na fala, tem emoções ali que precisam ser trabalhadas, tem alguma atividade ali do dia a dia, física, motor grosso, motor fino, que não está legal, a gente consegue começar a terapia e colocar em investigação diagnóstica e entender também com os profissionais. Falar, e aí, como é que foi? O que você sentiu? Como é que foi a troca, o comportamento? Como é que foi a brincadeira, né? Tipo, e aí a gente dá um diagnóstico com muito mais fidedigno, com mais responsabilidade do que a gente rotular. E eu fiz um estágio em Portugal, num hospital de desenvolvimento de lá, que foi muito interessante a abordagem deles. Eles faziam de uma forma que a criança tinha que passar em 10 consultas de avaliação com o pediatra do desenvolvimento para ter um diagnóstico. Então, ainda que na primeira consulta aquela criança fala, nossa, eu tenho certeza absoluta que é um TDAH ou um TEA, eles esperavam até a 10ª e nesse meio tempo ela ia para a terapia multidisciplinar, né, começava, porque eles acreditavam que as famílias deixavam de investir quando tinha o diagnóstico. Então, quando ainda tinha a possibilidade da criança melhorar e, de repente, não ter o diagnóstico, as famílias investiam mais. É lógico, assim, tem críticas e qualidades dessa abordagem, mas eu achei interessante o que eles fazem, que é o oposto do que tem sido feito no Brasil, né? Sim. Assim, é isso, ponto. Aí a mesma coisa, esses testes neuropsicológicos que são muito bons quando são bem feitos, assim, por profissionais sérios, que a gente tem visto muitas vezes, o teste no mesmo dia, uma bateria enorme, a criança está cansada, veio da escola, eu tive isso com um paciente meu, ele tinha dificuldade escolar, ele não aguentava mais fazer prova, daí, tipo, ele foi pro Kumon, foi pra não sei o que, ele tava assim de saco cheio. Quando ele viu uma bateria de teste neuropsicológico, ele não quis fazer. E aí ele vem alterado pelo contexto. Ele né? não quer fazer, mas Exato. eu fazer avaliação de marca. Não quero fazer, não vou fazer. Isso. Vou fazer de qualquer jeito, aí pra acabar logo. O ser humano é muito complexo, assim, eu acho que qualquer diagnóstico muito fácil a gente tem que duvidar, porque a gente não é fácil, certo? O ser humano é muito complexo, tem muito contexto aí pra ser visto também. Exato. Mas é aquilo que você falou, existe o imediatismo, eu isso, né? Até o próprio diagnóstico de uma perda auditiva não é uma coisa simples, né? Precisa passar por uma gama e uma bateria de exames pra gente verificar como é que tá a orelha interna, como é que tá a orelha média, como é que tá o nervo auditivo, né? Não é só um exame que vai resolver tudo a vida do paciente. A gente precisa de um conjunto de bateria, né? E saber realmente interpretar, ter aquele raciocínio clínico, estratégico. Na audiologia, a gente fala que tem aquela máxima, assim, né? De que, é apertadora de botão. É só ali apertar o botão ali rapidinho do equipamento e deixar o equipamento, principalmente o automático, te dar uma resposta. Não, mas espera lá. Existe ali um raciocínio por trás que você, como audiologista, que é o profissional que o fonoaudiólogo cuida mais da parte auditiva, precisa entender e desenvolver. Para não cair, sempre ser um apertador de botão e ser um profissional mais do mesmo aí, fazendo erro de diagnóstico, que é uma coisa que a gente luta muito. Porque a gente sabe o quanto que um erro de diagnóstico impacta diretamente a vida de uma família, a vida de uma criança. Né? Existe todo um prejuízo ali envolvido quando existem erros de diagnóstico. O que você acha, Tati, em relação a erro de diagnóstico de transtorno do processamento auditivo, de audiologia infantil em si? Acontece muito lá com vocês? Acontece bastante. E é gravíssimo, né? É gravíssimo. Você chegar... uma criança, acho que comentei aqui o caso da criança que chegou para mim com 5 anos, nunca tinha feito uma audiometria, né? Tinha um diagnóstico de autismo e ela não era autista, ela era surda, né? Olha o impacto na vida. A gente vê assim, acontece bastante de pais mandarem mensagens, você faz exame de processamento auditivo? Sim, qual que é a idade da criança? 3 anos. Mas quem pediu essa audiometria? Foi o neurologista. Então, tem erro de pedido, tem erro de diagnóstico, tem gente que tem exame de processamento auditivo que vem alterado. Aí, eu faço uma sessão, vejo que o paciente está muito bem. Aí, na segunda sessão, eu reaplico. Quando eu reaplico, tá normal. Aconteceu isso com uma menina que tinha uma questão
psicológica importantíssima, tá? Uma família super difícil. Fui lá, fiz a avaliação, fui lá, ela chegou pra mim. No treino, na anamnese, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Fiz a primeira sessão, ela foi super bem. E eu peguei coisas difíceis. Aí eu comecei a reavaliei e falei, olha, não tem nada aqui. O caso dela é de linguagem, então acontece. Eu lembro na nossa reunião que você fez lá no Eludicard, você até pontuou algumas coisas para o pediatra saber se aquele teste estava bem feito ou não. Você podia repetir? Aproveitar se tiver pediatras aqui, eu acho bem importante. Você me deixando em Vai lá, Tati, arrasa. Eu acho assim, ó, observar se aquele relatório tá descrito condições de avaliação, tá? Observar a quantidade de testes realizados. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, você pega aquela avaliação com 12 testes, não precisa. Desconfie. Hoje, a minha avaliação tem no máximo 6 testes, tá? Então, observar alguns testes, que são testes que têm carga linguística muito alta. Por exemplo, Vai lá. Viu que a avaliação tem SSW, que usou SSW como critério diagnóstico, tá? Putz. Repense, respire porque fundo, assim, porque é complicado. Como que é o SSW? Você tem 4 palavras, tá? 2 apresentadas na orelha direita, 2 na orelha esquerda, e as palavras do meio. Então, ele fala assim, tenho sede muito cedo. Então, tenho sede muito, elas são juntas, né? E olha o tamanho da carga de linguagem disso, né? E aí, o paciente, às vezes, ele vem com uma alteração, não porque ele tem uma alteração de processamento, mas que ele tem uma questão linguística super importante, e você está usando um teste que tem uma dificuldade grande, né? A própria dificuldade para avaliar o indivíduo. Então, testes que tenham carga linguística muito alta e, por exemplo, eu vou avaliar padrão de frequência, que avalia a ordenação temporal. Eu vou lá, a gente tem 3 versões para esse teste. Aí a gente vai lá e vê que a profissional aplicou o Taborga, o Audtech e o Music. Você usou 3 testes que fazem a mesma coisa para avaliar a mesma coisa. E aí você vê... Só enche o gagelo. 15 testes para avaliar processamento. Então, assim... desconfie do relatório quando ele não está bem descrito, né? Quando não tem ali os critérios de normalidade não estão sendo apresentados, e uma quantidade excessiva de testes, e a questão de não ter observação do comportamento da criança ali descrito no relatório. O paciente está normal? Escrevo, né? Assim, não apresentou nenhum comportamento? Eu descrevo, falo, olha... paciente compreendeu adequadamente todos os testes, foi colaborativo, não apresentou nenhuma questão de atenção que pudesse interferir nesse resultado. Ponto. Isso já é uma coisa super importante. E é indicativo de que o exame foi ali feito numa condição adequada. Perfeito. Exato. Para a gente finalizar, o que você acha, Érica, dessa comunicação aqui audiológica com o pediatra? O audiologista falar sobre noções básicas de pediatria para o médico. O que você acha sobre isso? Nossa, eu acho maravilhoso. A gente não... isso, assim, a nossa formação, a maioria como médico, é voltada para doença, investigação de doença, tratamento de doença, remédio. Então, a gente ter contato com a forma como as outras especialidades pensam é muito importante. Foi o que mais me agregou, assim, na especialização, porque o pensamento médico eu já conhecia. Então, foi um pouquinho a mais, mas era uma coisa que já era da minha rotina. Agora, eu entender, por exemplo, do fono, quais eram as dificuldades, né? Como é que ele avalia a fala, como é que se percebe a comunicação daquela criança, do psico, como é que a gente acolhe, vê o contexto familiar, e como é que é a expressão das emoções daquela criança. Isso eu não aprendi nem na graduação nem na residência. Isso foi da equipe multi. Então, a gente ter essa troca, esse olhar, e entender que é isso. Eu estudei uma coisa e vocês estudaram outras, a gente pode se complementar, isso é fundamental. Nos congressos de pediatria, tem alguma palestra, assim, para tipo, um fonoaudiólogo falando com
com os pediatras? Olha, Ou não existe? É tudo só realmente a parte médica? não vou dizer que não existe, mas não é, tipo, não é assim, super frequente. Dependendo do tema da roda, às vezes a gente tem uma de otite, alguma questão de linguagem, vai o fone e fala, de repente a gente tá. Esse final de semana mesmo eu fui num congresso e tinha uma palestra sobre autismo, que uma das palestrantes era psicanalista, então foi bem interessante ter esse ponto. A maioria das pessoas que falam são médicas, mas a gente tem, às vezes, as palestras de outros profissionais, né, de outras áreas, e acho que isso agrega bastante, assim. Eu acho que muitos de nós têm aquela curiosidade de saber, nossa, como é que será que elas fazem diagnóstico? Como é que é a fala da criança? Como é que é a audição? O que elas veem? E a gente não tem isso, né? E seria muito legal ter essa troca mais a fundo. Noções básicas De fono para pediatra. Exato. Exato. Seria maravilhoso. Principalmente a parte audiológica. Por quê? Aquela questão que a Tati trouxe aqui da hashtag pede um áudio, é porque, assim, lá às vezes no meus stories parece o Muro das Lamentações, assim, só reclama. E aí acontecem muitos casos, realmente, do pediatra não pedir uma avaliação audiológica, uma audiometria, que é, assim, o nosso feijão com arroz, pra gente saber se aquela criança escuta. Aí aquela criança passa a vida toda, às vezes com uma perda auditiva unilateral. Ela só escuta de um lado, ela não escuta do outro. Ou uma perda auditiva leve, ou uma perda moderada. Só que como ela se desenvolve, uma perda auditiva leve até moderada, assim, ainda consegue se desenvolver, passa despercebido. Aí o que acontece? Lá na frente, ele vai fazer um outro tipo de procedimento. E aí descobre. Faz a audiometria e aí descobre uma perda auditiva. Sim. E aí a gente fica assim, meu Deus, não sei o quê. Como que o pediatra não pediu? Eu acho que se fala muito sobre perda auditiva no idoso, no adulto, Sim. mas precisamos falar sobre perda auditiva na infância. Eu vou aproveitar Nosso vocês. próximo tema de podcast. Vou Perda auditiva na infância. aproveitar vocês, assim, já para falar sobre esse assunto, que eu acho que é uma formação também bem deficitária aí do pediatra, pelo menos na época que eu me formei, né? Não vou falar sobre agora, mas eu vejo muitos colegas que ficam muito tranquilos quando o teste da orelhinha veio normal, lá na maternidade, e a partir daí não fazem mais nada. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, tipo, sobre as indicações. Fala, olha, pediatra, fica atento com esse caso que precisa Bora pedir lá. alta. Tirando a parte de desenvolvimento, que eu acho que é de praxe, tem que ser. Olha só, tem algumas, quando a gente, o JOINT, né, que é o Joint Committee of Infant Hearing, que é o principal aí documento, né, que fala sobre a audição na infância. O que a gente preconiza quando a gente faz a triagem auditiva neonatal? É você fazer o exame das emissões otoacústicas. E o que acontece? O exame das emissões otoacústicas, o teste da orelhinha que é feito em maternidade, ele é feito com equipamento automático, né, que ele avalia ali um nível de resposta dentro de determinadas frequências, né? E aí, quando a criança tem algum dos fatores de risco, você faz o BERA, que também é automático, né? Então, você faz ali o BERA. A criança tem uma perda auditiva, não. A criança tem um risco, aí você faz a emissão, passou, e você faz o BERA é automático, ele vê resposta ali numa intensidade que é esperada. Mas, às vezes, o que acontece? Você chega para essa criança no depois e a perda auditiva dela é leve. Porque o exame de emissão otoacústica, ele avalia uma determinada faixa de frequência. Então, às vezes, se você faz uma perda... Se você tem ali uma perda leve, às vezes você passa na triagem, né? Ou se for uma perda auditiva, por exemplo, que tenha uma alteração no nervo. Ela não tem alteração na cóclea. Os casos, aí ela passa como normal. de neuropatia. Mas ela tem uma perda auditiva retrococlear. É isso. Então, você tem ali, né, a neuropatia, que é o espectro ali da neuropatia, né? Então, você tem as emissões normais, mas você tem uma questão com o nervo auditivo, e aí você acaba tendo uma perda retrococlear. E, às vezes, isso acaba passando batido, porque você não faz o PEAT ali no momento na maternidade. A criança não necessariamente tem um fator de risco para que aquilo seja feito, ou às vezes tem e faz os dois, mas o equipamento ele é automático, né? Então, você chega ali com o paciente com 2 anos, no desenvolvimento ali de
de fala, a criança apresenta um atraso de fala, quando você vai ver é a questão... Bingo, uma perda auditiva. Então, assim, o que a gente pode... Ou então, no caso, às vezes até mesmo uma perda progressiva, né? Sim. Que às vezes acontece. Então, eu acho assim, eu acho que é papel do pediatra, é papel do fonoaudiólogo, é papel do psicólogo, enfim, que vai receber aquela criança com qualquer questão, com qualquer atipia no desenvolvimento, falar, peraí, e como é que tá a função sensorial? Né? Então, assim, ela escuta... Ah, fez o teste da orelhinha. Tá, fez o teste da orelhinha, mas fez o teste da orelhinha lá na maternidade. A criança tá com 2 anos agora. Você não sabe. Às vezes a criança tem ali otite silenciosa, você não percebe, né? A criança tem uma perda em rampa. Exato. Você tem ali de... Perda em agudo. Perda em agudo. Então, você tem ali sei lá, de 500 a 8, de 500 a 4, normal, mas aí você chega nas frequências agudas, Lá você pra tem uma baixo. perda lá pra baixo. Tem uma perda ali em 90 dB. Isso impacta, você perde fonema. Principalmente as fricativas. Né? Então, aí a criança fala tapato, mas fala pra tapato porque a criança não escuta. Não escuta. Pra falar sapo, né? Sapato. Então, criança chegou, 2 anos, atraso de fala, pede um áudio. Hashtag Pede aqui, uma áudio. pediatras que estão ouvindo a gente, vocês vão começar a pedir mais áudio. Chegou no consultório com qualquer questão relacionada ao desenvolvimento, teste da orelhinha deu normal, pede uma áudio. A gente não sabe, foram 2 anos, que é quando a gente tem... Aquela janela. né? Que é quando a gente percebe as questões de Desenvolvimento, de fala, de linguagem. linguagem. Então, na dúvida... Pede assim, uma áudio. Na dúvida, hashtag pede uma áudio. uma áudio. Eu acho que é melhor a gente... E a audiometria, a gente consegue resposta da criança a partir de 6 meses, 1 ano. Então, mas tem que sedar para fazer um BERA. Não a gente assim, consegue. Lá na Temperana, a gente tem protocolo de privação de sono para fazer BERA. E não é só pedir o BERA, é pedir BERA com frequência específica. Então, precisou pedir uma áudio alterada da criança de difícil testagem, vai precisar ir pro BERA, tem que pedir o BERA, não só BERA... BERA clique. BERA clique, tem que pedir o BERA frequência específica, porque se precisar, dá para fazer uma via óssea naquele paciente. Então, não dá para ficar tranquilo, né? Teve o teste da orelhinha normal? Tem tudo isso aí que a gente conversou agora. Tem que pedir muitas audiometria. variáveis, muitas variáveis para acontecer ali numa audição de uma criança mesmo, né? Então... né, a gente volta para o ponto inicial daqui, a questão de saber conversar. Eu acho que nós, como fonoaudiólogos, também precisamos desse espaço para estar fazendo essa ponte, ó. Que nem você falou, eu não aprendi o que era isso na faculdade, na residência. E tem essa coisa de um médico tem que saber de tudo. Não, gente, ninguém sabe tudo, né? Ainda bem, né? Então, saber conversar e explicar, né, o que é um BERA clique e o que é um BERA frequência específica. Porque BERA é só BERA, né? O BERA clique, ele vai te falar só como é que tá a integridade da via. O BERA frequência específica, ele vai te dar, olha, quanto que é a estimativa de limiar, quanto que esse paciente está escutando naquela determinada faixa de frequência. Então, tudo isso muda. O que é imprescindível quando a gente fala de perda auditiva, para a gente conseguir fazer uma adaptação de sucesso. Exato. Porque também, se você faz, eu já vi acontecer, né? O pessoal vai lá, adapta o paciente com um BERA clique, faz uma adaptação com um BERA clique, porque isso, infelizmente, acontece. A gente sabe e que aí, acontece. o paciente não consegue ficar de aparelho. Erro de diagnóstico. Erro de diagnóstico, erro de conduta, de tudo. Erro de tudo. Né? Erro de tudo, isso aí dá um... Mas eu acho que a gente já tem o tema do próximo. Então, Sim. Perda auditiva na infância. Perda auditiva na infância. Gente, finalizamos aqui. Eu queria agradecer muito vocês duas, tá? Tati, muito obrigada, assim, mais uma vez, por sempre estar ali presente comigo, presente nos cursos, abraçando as minhas loucuras que eu quero fazer. Tati, não, Maíra, vai. Tati, vai. Vamos. Não, já falei com a Erika, tá tudo certo. Mas muito obrigada mesmo pelo companheirismo, né? Pra mim é uma honra te ter como professora nos cursos, que você é uma mega profissional. E além de ser uma ótima profissional, você é uma ótima pessoa também, obrigada. né? O caráter hoje em dia é uma coisa que fala muito, grita muito pra mim, pra gente conseguir seguir com as nossas parcerias de vida, né? Então a gente precisa estar perto de
de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas que estão realmente com vontade de fazer o novo, né? E abraçar as novidades. Obrigada. Doutora Érica, foi um prazer imenso, adorei. Antes da gente terminar, fala pra gente o contato para deixar da sua clínica, se alguém estiver assistindo, quiser passar com você também. Depois você fala o seu também, Tati. Ali, ó, pra câmera. A clínica onde eu trabalho chama Eludicar, né? Eludicar Centro Materno Infantil, a gente mudou de nome recentemente, que era Centro Pediátrico, agora a gente também tem a parte de cuidado com as mães, né, com as famílias. Então, quem quiser procurar no @Eludicar, pediatria, né? Enfim, e foi um prazer também, muito obrigada pelo convite, acho que essa troca ela é sempre bem-vinda, com certeza. Nossa, com certeza. Tati, fala aí o contato do seu trabalho. Bom, vamos lá. Eu estou atendendo no bairro de Moema, aqui em São Paulo, e tenho o meu projeto do coração, que é a Tempranoaudiologia Pediátrica, que é ali em Osasco. Estamos lá, o projeto está crescendo, e a gente tem lá na Temprano um projeto todo voltado para a audiologia, então a gente tem BERA diagnóstico, emissões autoacústicas, áudio infantil, toda a parte de processamento, toda a parte de adaptação de aparelho, tem terapia profissional para terapia auditivo verbal. Tem tudo, ou seja, tem tudo. É uma equipe super completa. Temprano Audiologia Pediátrica. Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigada, né? Realmente foi muito bom. Eu acho que, assim, a nossa conversa norteou tanto foi para pediatria, Sim. falamos sobre TDAH, falamos sobre TEPAC, né? Então, com certeza, assim, vai abranger desde profissionais de fonoaudiologia até médicos, pediatras que queriam entender mais sobre o assunto. Então, muito Com certeza. obrigada, e a gente já vai elaborar os próximos. Gente, Tchau, obrigada. pessoal. Obrigada. Tá? A gente se vê no próximo encontro aqui do Audio News.